meu nome é Elisete, sou professora de filosofia e hoje nós vamos falar sobre mito e filosofia. Quero deixar claro que não tenho intenção de abarcar todo o assunto. É um assunto extenso, mas deixo aqui o convite para que vocês mesmos pesquisem e que possamos, em outras aulas, discutir sobre esses assuntos que provocarem dúvidas, se vocês tiverem dúvidas. Então a gente, quem sabe, possamos, numa outra aula, conversar sobre isso, né? Mito, né, significa lendas, né? Mitos são lendas, histórias fictícias. Já a filosofia é um pensamento baseado na razão e na lógica. A filosofia, ela recusa explicações rasas, simplistas, incoerentes. E já o mito, ele tem explicação para tudo, mesmo que essas explicações sejam cheias de contradições, cheias de fantasias. Então, os mitos, eles sempre existiram, mesmo com as suas respostas para tudo, de forma ilusória, de forma fantasiosa, mas sempre tiveram todas as respostas. Pelo fato de trazer todas as respostas, então ele traz paz ali para o corpo social, porque ele tira o medo. Então a gente vai falar sobre um dos mitos ali da obra de Homero, ali, né? Homero que viveu no século 8 a.C. A gente vai falar de forma rapidinha aqui da queda de Ícaro. Ícaro e seu pai estavam presos no labirinto e eles precisavam sair dele de toda forma. Então era um lugar que ficava nas alturas, né? Nos altos céus. E o pai de Ícaro, ele teve uma ideia de fabricar umas asas. E como ele era um homem muito engenhoso, e ele conseguia os materiais que ele precisava ali para fabricar essas asas, então foi isso que ele fez. Fabricou essas asas e colocou cera nos próprios ombros e no ombro do seu filho. E ele diz para Ícaro: Ícaro, não voe muito alto e nem muito baixo. Mas Ícaro, assim que ele começou a voar, ele se sentiu tão poderoso e na sua arrogância aproximou-se demais do sol, onde teve, né, a cera derretida, e ele cai no mar e vem a morrer. Então, esse mito, o que ele quer nos dizer? Quando eu digo que ele tem função pedagógica, no caso desse mito, ele quer ensinar a obediência aos pais. E tem um outro mito também, que a gente vai falar rapidinho também, que é o da caixa de Pandora. Zeus entregou para Pandora uma caixa que, segundo ele, seria um presente para os homens. Mas na verdade não era presente não, era um castigo, porque os homens haviam, quando falam homens, eu estou me referindo à humanidade. Então, a humanidade havia aceitado o fogo de Prometeu. Prometeu é também um deus que roubou do Olimpo, né? Roubou de Zeus o fogo, que entregou aos homens, né? Que entregou à humanidade. E Zeus, para vingar da humanidade, entregou uma caixa fechada para Pandora, né? Pandora é considerada a primeira mulher no mundo, e falou para Pandora para não abrir essa caixa. Mas Pandora não aguentou controlar a curiosidade e abriu a caixa. Quando ela abriu a caixa, saiu todos os males, todas as dores, todo o sofrimento entrou no mundo. Mas então ela, apavorada, correu a tempo de fechar a caixa e reter a esperança. Então, segundo esse mito, a esperança é que dá força, né, para a humanidade suportar os sofrimentos, as dores. E também nesse mito, o que ele nos ensina? Que devemos obedecer, que devemos ter controle sobre esse impulso nosso, né, que no caso de Pandora, ela não teve. E os mitos mais recentes, Branca de Neve e os Sete Anões, Rapunzel, dos super-heróis, né, que mostra ali, né, tem ali aquela luta travada entre o bem e o mal, né, e no final o bem sempre vence. Então, isso também, de uma certa forma, vem nos acalmar, vem trazer um bálsamo para que possamos
viver mais tranquilos, porque a gente sempre, esses mitos passam essa mensagem que o bem sempre vence. Então isso traz paz, isso traz um sossego para a nossa alma. E quando ocorria as tempestades, trovões, raios, relâmpagos, eles também explicavam esse processo como a ira dos deuses, porque os deuses estavam chateados, eles estavam irados, muito bravos, ou então porque eles estavam tristes e estavam chorando. Por isso que as lágrimas deles inundavam a terra, porque eles estavam tristes com os homens. E remontando ali também, voltando ali no século 6 a.C., os gregos eles passaram a recusar essas explicações mitológicas, cheias de fantasias, e começaram a exigir uma explicação mais racional. E então o que eles fizeram? Começaram a pensar por eles mesmos. Claro, não são todos, alguns, alguns deles ali. Começaram a pensar por eles mesmos e tirar as próprias conclusões. E começaram a escrever, a anotar, e não aceitavam mais essas explicações fantasiosas. Então, aí que começa então a filosofia, começa daí, porque começa, primeiro existe os mitos que tudo explica, aos poucos, não foi uma coisa do dia para a noite não, foi aos poucos, gradativamente, e até chegar no ponto que alguns dos gregos não aceitavam mais explicações incoerentes. Então eles começaram a pensar por eles mesmos e começaram a escrever. E no próximo vídeo nós falaremos sobre os pré-socráticos.